audiência! Voltamos para mais alguns minutos de devaneio. A gente está passando por um momento bem complicadinho, né? De sociedade, onde algumas escolas estão sendo atacadas. A gente está como mero espectador nessa história. E aí a questão que me veio é como a gente pode se acostumar com essa maré meio mórbida que se apresenta, né? O distanciamento que a gente cria das situações. E aí eu lembrei, na época da pandemia, né? O Black Lives Matter, que aconteceu nos Estados Unidos. Mas a gente teve uma situação muito parecida no Brasil e que foi muito pouco falada. Então a gente tem um pouco disso, né? De achar que aquilo que está longe, aquilo que está distante, acaba tendo uma proporção muito maior do que aquilo que acontece no nosso quintal. E por que isso acontece, né? Porque a gente se deixa levar por essa... Puxa, não... Que palavra eu posso usar? Por essa normalização daquilo que é mórbido, né? A gente se acostuma com notícias mórbidas, com notícias pesadas. A gente se acostuma com uma realidade mais densa. Poxa, no carnaval tiveram vários vídeos tutoriais de como não ser assaltado, de como não furtarem o teu cartão, de como não furtarem o teu celular. Cara, carnaval, você vai para se divertir e ainda tem que ficar preocupado se vão te assaltar ou não. Aí tem a questão, né, do Estado, que deveria cuidar da segurança, mas não existe essa capacidade. O momento que a gente vive é um momento polarizado, é um momento onde ou você é de um lado ou você é do outro, não existe muito diálogo e não existe muita vontade de integração. Mas volto no questionamento, porque a gente se acostuma com isso, se acostuma com essa densidade. A dor e o prazer caminham muito, muito próximas. Existe prazer na dor e existe dor no prazer. Então, os masoquistas que o digam, levam seu corpo ao extremo da dor na busca do prazer. Lacan diz o mais que prazer, né? Então, por exemplo, aquela coceirinha que você começa aos pouquinhos e de repente quando você vê, você deixou um machucado de tanto que você coçou. Existe um prazer nesse coçar. Então, por que programas tão sanguinários fazem sucesso? Porque videogames tão violentos são atrativos. Existe um quê de perverso na gente. Freud já dizia, né? Então, é interessante a gente parar para pensar nisso, né? O que é normal pra gente e o que não é. Eu há muito tempo não vejo TV, notícia, sou bem do tipo meio alienada, assim. Sou mais feliz, prefiro. Realmente eu prefiro não me envolver tanto nesse tipo de notícia, mas é interessante a gente parar para observar, né, aquilo que a gente busca como fonte de informação ou como fonte de prazer para alimentar
a o nosso ladinho perverso, que todo mundo tem, não tem como fugir, não tem como negar. O filme de terror, ele é legal porque ele assusta. E você assiste já na expectativa daquele susto, daquele frio na barriga que você vai receber, daquele tchá que aparece. Então Mas até que ponto isso tudo é sadio em termos de sociedade? Até que ponto a gente consegue realmente até que ponto a gente consegue realmente construir uma sociedade mais consciente de seus direitos e deveres? Isso é algo que a gente precisa pensar e precisa discutir. É isso. Esse foi um vídeo mais reflexivo, menos questionador, mas é importante a gente realmente começar a pensar o que a gente procura como informação e por que a gente procura determinado tipo de informação e por que a gente vai criando teorias. Mas, acima de tudo, é importante que a gente comece a olhar um pouco mais para o nosso entorno mais próximo e não achar que o que acontece lá do outro lado, lá na esquina, lá no outro país, é mais importante do que acontece aqui. Se observar, se auto-perceber é fundamental para que a gente comece a construir uma sociedade um pouco mais humanitária, equitativa e fraternal. Não tenho respostas, tenho perguntas, tenho indagações, tenho reflexões, devaneios. É assim que a gente vai fazendo o nosso percurso. Obrigada pela atenção e a gente se vê no próximo vídeo. Até! Tchau, tchau!